Olá, dando continuidade então, vamos avançar aqui para o próximo, a planilha 7. Então aqui ele já está fazendo uma tabela dinâmica, né, e utilizando o campo montante, fazendo a soma disso aí. Então ele mostra aqui, pode não parecer muito, mas isso é uma tabela dinâmica, ou seja, ele está dizendo que esse conjunto aqui já é uma tabela dinâmica. Apesar de ser bastante simples, né, e ele só tem um valor, que é a soma, ele é uma tabela dinâmica. Como é que a gente sabe disso? Se a gente clicar em qualquer parte aqui do Excel, os menus vão continuar do jeito que estão. Ele começa em arquivo e termina em ajuda. Se a gente clica dentro de uma tabela dinâmica, o menu altera. Ele passa a ter mais análise de tabela dinâmica e design. Isso significa que essa célula aqui faz parte de um objeto chamado tabela dinâmica. Então, se a gente clicar nesse ou no de baixo, aquele menu vai permanecer ali, ou seja, isso aqui faz parte de uma tabela dinâmica. Da mesma forma, ele é um objeto dentro do Excel, um objeto diferente, que vai além das células comuns, né? A gente não pode fazer qualquer tipo de operação, não pode colocar uma fórmula aqui, porque isso aqui ele faz parte de um objeto chamado tabela dinâmica. Da mesma forma que as tabelas é um outro tipo de objeto. Vamos clicar fora aqui dentro do Excel, ele vai sumir o menu e vamos clicar dentro desse conjunto de dados aqui, e vai aparecer o menu Design de tabela, Design da tabela. Isso significa que isso aqui é um outro objeto chamado tabela, né? E para saber o nome dela, a gente clica no menu Design de tabela e bem à esquerda aqui vai ter o nome que ele deu para ela, despesa 7. Isso aqui ele pode ser referenciado em qualquer parte do arquivo, né? Se a gente chegar lá e dá para somar o montante, sem precisar conhecer exatamente as células que fazem parte desse montante, né? Então fica uma operação muito mais fácil. E a construção de uma tabela dinâmica a partir de uma tabela também é mais fácil. Então vamos olhar aqui como é que ele construiu essa tabela dinâmica. Vamos construir uma outra tabela dinâmica a partir do mesmo conjunto de dados, igual a essa aqui. Como é que a gente faz isso? A gente clica em qualquer parte do conjunto de dados que vai ser a origem da tabela dinâmica. Então aqui eu vou clicar nessa célula aqui, Esportes. Eu não preciso selecionar toda. Basta clicar dentro desse conjunto de dados. Quando eu clico em Inserir, no menu Inserir, tabela dinâmica, ele já identifica que é esse conjunto de dados aqui total que é o que eu quero fazer a tabela dinâmica a partir dele. E já me traz o nome, despesa 7. Se não fosse uma tabela, ele ia dar o nome das linhas e colunas, da faixa que é respectivo. Mas aqui, como a gente está trabalhando com tabela, ele traz o nome da tabela, despesa 7. E já sugere que eu faça a tabela dinâmica numa nova planilha, ou seja, ele vai criar uma outra para fazer a tabela dinâmica. Para efeito didático, eu vou colocar na mesma planilha existente. E vou dizer que vou fazer aqui o local, né? E vou dizer que vou fazer aqui, ó. Então, na planilha 7, na célula M9 vai ser a origem do local onde vai ser criada a tabela dinâmica. Eu clico em OK e ele aparece esse quadro aqui que é como a gente configura a tabela dinâmica. Ele não tem nada, ele só tem disponíveis os campos que fazem parte do conjunto de dados, né, que é data, comprador, tipo e montante. A gente pode afastar para cá e confirmar isso, ó, data, comprador, tipo e montante. E pede para a gente colocar em um desses quadros aqui, desses 4 quadros. Se a gente clicar em montante, que é o campo que tem valor, ele automaticamente, o Excel já coloca aqui nesse valor. Se a gente clicar no comprador, por exemplo, que é um campo texto, ele vai colocar direto, ele vai supor que a gente quer colocar em linhas e não em valores, porque não tem como somar isso aqui, né? A gente vai ver ao longo do curso que isso pode ser configurado. A gente pode colocar tanto o comprador no campo valores, no quadro valores e assim por diante, mas o normal é a gente colocar esses campos de texto aqui em linhas ou em filtros, né, ou mesmo em colunas, e os campos de valores aqui nesse quadro de valores. Então vamos colocar esse montante, pode arrastar também, segurar e arrastar, ó,
e ele vai dar a soma do montante. E a gente percebe que é o mesmo 834, ou seja, são duas tabelas dinâmicas que foram criadas a partir desse conjunto de dados. Né? E só tem uma célula, que é a soma de todos os valores sem filtro nenhum. Né? Então ele somou todos os valores. Aqui a gente observa que tem o R-cifrão, que ele está no formato de moeda. Né? A gente pode fazer a mesma coisa aqui. Uma das maneiras de alterar o tipo de valor é clicando com o botão direito. Né? A gente pode selecionar a tabela dinâmica, vir aqui no menu Análise de tabela dinâmica, mostrar lista de campos. Entra na parte de configuração. Aqui em soma de montante, a gente dá um clique, com o botão esquerdo mesmo, e vai em configuração do campo de valor. E aí ele está fazendo o que com a operação? Soma, e aqui embaixo tem o formato do número. A gente pode chegar e escolher moeda, e com nenhuma casa decimal, para ficar igualzinho ao que tinha sido feito antes. Ó. A gente podia colocar com duas casas decimais, sem ser no formato de moeda, com duas casas decimais sem ser formato de moeda e assim por diante. O formato que a gente optar. Uma outra maneira é selecionando o campo aqui com o botão direito, né, um dos valores, né, a gente entrar no menu aqui, selecionar formato de números. E aí a gente coloca, altera aqui para contábil, por exemplo, vamos colocar contábil com duas casas decimais. Ele vai modificar, o R-cifrão vai ficar bem à esquerda, né, aqui ele está colado com o número, e vai ter duas casas decimais. Mas ambos se referem aos mesmos dados. Se a gente alterar esses valores aqui, alterar o número de linhas, alguma coisa assim, ele vai refletir em todas as tabelas dinâmicas que foram feitas a partir dele. Vamos alterar esse valor aqui de 225, de 125 para 225. Vamos colocar 100 a mais aqui. Ele não alterou automático. A gente seleciona a tabela dinâmica, vai no menu Análise de tabela dinâmica e clica em Atualizar. Quando a gente clica em Atualizar, ele atualiza os dois. Ó, atualiza tanto esse aqui quanto esse e todos os outros que foram feitos a partir dele. Né? A gente pode, por exemplo, alterar em vez de soma, né, colocar nessa segunda tabela dinâmica, em vez de soma, a gente pode colocar média. Né? Então vai ser a média de montante. Ele vai fazer outro cálculo. Se a gente colocar aqui 325 e clicar na primeira ali, análise de tabela dinâmica e atualizar, ele vai atualizar a soma e também vai atualizar a média. Né? Então vamos colocar aqui de novo o valor original, 125, e vamos atualizar só esse segundo aqui, ó. Análise de tabela dinâmica, atualizar. Vocês vão ver que ele vai atualizar tanto a média aqui quanto a soma, ou seja, todas as tabelas dinâmicas vão ser atualizadas. Tá certo? Vamos continuar aí no próximo vídeo.